Bolsa de Valores. Essa conexão, ela existe, a nossa intenção é exatamente fazer esse compartilhamento com os senhores. E por quê? Porque a questão da produção de etanol é extremamente estratégica para o país. Onde é que eu linko aqui, Jussara? Pode me auxiliar? Aqui tem compartilhar, não é isso? Exatamente, em compartilhar, Milton. Se você Sim. tiver alguma dificuldade, me avisa e me envia a Eu estou. apresentação, mas é só em compartilhar mesmo. Uhum. Sim, aí selecione a guia, né? Aqui não passa Exato. desse ponto. Para mim não está seguindo. Compartilha, a tela. A tela vai aparecer exatamente o que você já está a sua apresentação aberta. Verifica se consegue. Se não, o senhor pode me enviar também pelo WhatsApp, que eu já compartilho aqui Tá, então diretamente. eu já envio para você pelo WhatsApp, que aí a gente já não perde tempo, que o nosso tempo está precioso para todos nós, né? Então, vou estar te mandando agora mesmo. É, Então, senhores, enquanto eu faço esse movimento, é dizer que, mesmo estando aqui no Maranhão, para quem está no restante do país, a uma distância relativa dessa nossa região, pode até dar aquela impressão de que, como alguém que está lá no Maranhão vai estar falando de um assunto em que setores, em termos de avanço, né, outros estados, como São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem uma atuação visível para a sociedade como um todo, do, da evolução, né, desses mercados todos. E sim, nós estamos atuando, conectado nessa atividade. O nosso mestrado foi voltado exatamente para a questão do RenovaBio. Nós já temos alguns artigos publicados sobre o assunto, importantes revistas nessa área. Então, é um assunto que nos deixa bastante motivado por fazê-lo. Só E um instante, Milton, desculpa te interromper. A apresentação você vai me enviar? eu estou providenciando aqui o envio. Tá Só bem. uma, tá? Então, importante fazer esse compartilhamento e iniciar dizendo que o Sindicanalco, da qual nós representamos, atua no estado do Maranhão e do Pará. Nós temos 6 empresas que vêm produzindo etanol nessas regiões. Portanto, essa condição de estarmos aqui no Maranhão e Pará permite-nos atuar nos 2 principais biomas desse país, os maiores, e até do mundo, que é o bioma Amazonas e o bioma Cerrado. No aspecto do Cerrado, como parte da presença das empresas se encontra exatamente no Matopiba, então isso se torna relevante do ponto de vista estratégico, regional, para o país. E aí eu começaria colocando, já está chegando aí para você, viu, Jussara? Desculpe aí, senhores, por esse pequeno contratempo aqui. Então, Jussara, então, por nós estarmos nesses 2 grandes biomas, acho que chegou aí para você, Jussara, nos, Joia. nos deixa, de certa forma, confortáveis para falar da importância da atividade. Então, o RenovaBio é o mercado de carbono do setor de etanol. Então, é importante dizer isso. E conectado aqui com relação ao Maranhão, ao Porto do Itaqui, nós sabemos que o Porto do Itaqui é um dos hubs hoje de combustíveis, né, de massa, de líquidos, né, entrada de muito combustível. Por aqui também entra
eventualmente etanol de milho dos Estados Unidos, entra por esse porto, e, portanto, relevante na nossa conexão. Opa, tá aí, né? Daqui eu já posso ir mudando, ou você pode ir mudando as páginas para mim, Jussara? Como é que fica? Oi, Jussara. Eu vou deixar o microfone aberto, mas só para pedir um apoio aqui para o professor Newton, professor Jones também, porque a partir de agora eu não consigo mais voltar aqui na nossa chamada. Então, se alguém mais entrar, por favor, admita o pessoal. Vou deixar o microfone aberto só para interagir contigo, tá bem, Newton? Tá Vamos bem. lá. Vamos correr com o tempo aqui para não atrasar os Isso. demais. Tá bom. Então, vamos lá. Eu queria só que você virasse a página, né? E já fosse para a seguinte, para a próxima. Então, esse mapa aqui é só um posicionamento territorial dessas unidades, né? Nós temos 5 unidades aqui no Maranhão e uma no Pará. E a Itapecuru Bioenergia, a Maiti Bioenergia, a Alternativa, a Agroserra, a Pagrisa lá no Pará, e está em instalação aqui no sul do estado a Impasa, que está montando a sua 6ª grande planta industrial, e a Impasa produz etanol basicamente do milho. Mas vamos avançar para a próxima? Então, eu começo nesse destaque colocando aqui a Pagrisa, que é de Ulianópolis, no Pará. A Pagrisa, no ano passado, no evento internacional realizado em São Paulo, pela Datago, foi premiada, né, foi reconhecida como a unidade produtora de etanol maior eficiência energética e ambiental na geração de crédito de descarbonização, o CBIOS, do Norte e Nordeste, entre 42 empresas. Né? Vire a página, por favor. O quanto que isso é relevante? É porque, dentro das nossas associadas, entre as melhores colocadas, está aí a Pagrisa em primeiro lugar, a TG Agroindustrial e a Agroserra. A Agroserra, por exemplo, que está em 16º lugar, é a maior produtora de etanol anidro do norte e nordeste do país. Então, essa medição, pode mudar, por favor? O que está por trás disso? A comercialização de CBIOS. O que são CBIOS? São certificados de descarbonização. Isso é um título, né, um ativo negociado na Bolsa de Valores. Então, nós temos o RenovaBio, ele foi aprovado em 2017, a partir de 2018 ficou o período de implantação, e 2019 ele começa a entrar em operação no mercado. Então, pode virar a tela. A questão da medição, né, sinteticamente, dos efeitos da intensidade de carbono se dá dentro do programa RenovaBio em torno desses 4 parâmetros de análise. Esses parâmetros eles foram desenvolvidos através de uma ferramenta, né, chamada de RenovaCalc, que foi desenvolvido pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo, principalmente, e que faz a medição do quanto de combustível fóssil essas plantas industriais utilizam, desde a fase agrícola à fase industrial, porque o etanol é um combustível limpo, mas para a sua produção, em vários momentos, é necessário lançar mão do uso de combustíveis fósseis, né? Principalmente óleo diesel. E o que o RenovaCalc, dentro do programa RenovaBio, faz essa medição em torno desses 4 parâmetros sobre a questão da carbonização no processo produtivo. Pode passar? Eu estou correndo aqui exatamente para avançar. Então, o RenovaBio hoje nós temos 335 unidades no país todo que estão autorizadas a emitir os CBIOS. Esses processos todos aqui vêm em andamento, isso é controlado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. É claro que São Paulo dispara aí com destaque em número de unidades certificadas e que estão na rota de produção desse combustível. Pode passar, Jussara? Olha o tamanho
desse mercado. Então, 2020 foi o primeiro ano operacional na Bolsa de Valores, foram aí 14 milhões de CBIOS comercializados na B3, em 2023, 37 milhões de títulos CBIOS, ativos financeiros, movimentados na Bolsa de Valores. Isso, ao final do ano de 2023, movimentou algo em torno de 5 bilhões de reais, como aparece na última coluna, né? Volume financeiro movimentado na comercialização de CBIOS. Observe que quando esse produto, esse ativo de mercado chegou na Bolsa, ele fechou em média, 2020, aí, vocês estão olhando na tela, R$ 42,66 cada CBIO. Isso é como se fosse uma ação que se negocia na Bolsa. No ano passado, a média do CBIOS foi comercializada a R$ 113. Então, observem que esse mercado é um mercado extremamente dinâmico e de crescente valorização, né, em termos de movimentação na Bolsa de Valores hoje. Pode passar? Aí nós temos também, nesse quadro, que nós vamos estar disponibilizando essa apresentação para os senhores, as certificações, a evolução das empresas de 2020, nós estamos fechando 2088, a proporção das vendas certificadas, o índice de carbono médio do etanol e a elegibilidade. Esse item elegibilidade ele é muito interessante, que é importante, é o item de consideração na análise da eficiência energética das unidades no processo de avaliação feito através da ANP, é que o nosso setor, ele desde 2018 não tem nenhum histórico de desmatamento. Então, o setor de produção de etanol tem esse diferencial e é um setor altamente regulado e, além da questão, a elegibilidade mede exatamente isso, porque a cana-de-açúcar que é colhida, que é moída para produzir etanol, eventualmente pode sair de alguma área que não tenha atendido algum aspecto de ordem econômica, social e ambiental. Então, por isso que esse valor aí está em torno de 85% nessa numeração de 2023, mostra que em torno de 15% da cana que foi moída, que gerou etanol, esses 15% foram extraídos na não emissão de CBIOS, que no processo do RenovaCal, na hora de analisar essa questão da eficiência energética, nos parâmetros que são analisados, foi identificado algum aspecto que eliminou essa cana que produziu etanol, mas que não permitiu a emissão de certificado de descarbonização. Pode passar, por favor? Aqui é uma visão geral do que se espera para 2024, né? Uma meta de 38 milhões de títulos, né? Por exemplo. Janeiro já fechando mais ou menos uma média de R$ 111, aí, a questão do valor do CBIO na Bolsa de Valores. E aqui embaixo tem um quadro que mostra 3,06 milhões de CO2 de tonelada de CO2 equivalente mitigados. Significa que esse volume de certificados corresponde a uma redução na presença do gás carbônico no ambiente equivalente a 3 milhões de toneladas de CO2 equivalente que deixou de ir para o espaço. Podemos passar? Aí um quadro rapidamente, porque mostra exatamente a questão da frota, nossa frota, que esse é um diferencial brasileiro muito importante. Nós temos aí em torno de 40 milhões de unidades de veículo tipo flex. Hoje, nossos veículos a etanol, quando você chega num posto de combustível, você tem lá o etanol, aquele é o etanol hidratado, ele é 100% etanol. Quando você abastece seu carro, o etanol é 100% etanol. A gasolina C, quando você abastece com a gasolina C, tem 27% de etanol na mistura. Então, essa tecnologia flex, que é basicamente desenvolvida no Brasil,
só ela evitou mais de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente nos últimos 20 anos. Pode passar, Sara? Estou correndo aqui, pessoal, para exatamente valorizar o mais possível aí o tempo. Aqui é um quadro sobre o consumo de etanol hidratado. O hidratado é aquele, como eu falei, que está lá no posto de combustível, só ele, puro, 100% puro. São Paulo dispara como um dos maiores consumidores, aí mais de 8 bilhões de litros de etanol hidratado, e aí a tabela vai caindo. Aqui no caso do Maranhão, nós temos o menor consumo per capita de etanol, do país. Nós enfrentamos a questão cultural ainda, se fala muito em descarbonização, mudança climática, os efeitos que nós estamos acompanhando toda hora aí. Alguém já escreveu essa semana passada que há uma guerra acontecendo hoje na história da humanidade, que é a questão do homem com o meio ambiente. A guerra está acontecendo, mas nós percebemos que a população em si, o consumidor, ainda não absorveu, ainda não incorporou a questão da descarbonização. Então, e aí o preço da gasolina hoje, para quem acompanha as notícias econômicas, por exemplo, a gasolina brasileira está defasada nos parâmetros internacionais, tá certo? Em quase 20%. E isso acaba achatando, né? Cada vez achatando, claro, para baixo, pois está conectado esses produtos o preço do etanol, às vezes prejudicando as plantas industriais, porque você tem um preço praticamente ali que o governo federal subsidia na sua política de contenção econômica da inflação, subsidia o preço da gasolina. Para o consumidor isso é ótimo, mas para o processo da descarbonização e também da valorização dessa indústria brasileira, genuinamente brasileira, que é a produção de etanol, isso prejudica. Mas esse debate ainda não chegou no dia a dia das pessoas, porque, na verdade, talvez nós venhamos a chegar um tempo em que as pessoas pagarão tipo R$10 no etanol e não quer comprar uma gasolina a 5, ok? Porque sabe da importância da descarbonização do ambiente. Mas esse momento, esse debate está distante ainda do dia a dia das pessoas. Mas temos avançado, principalmente na comunicação e no aproveitamento de espaços como esse que vocês estão oferecendo nesse instante, de levarmos esse tema em que cada momento que você liga seu carro, ele está embutido aí no seu dia a dia. Então, podemos avançar. Várias ações têm acontecido hoje, colocamos aí algumas, como os Correios, toda a frota dos Correios hoje vem consumindo etanol. O Supremo Tribunal Federal, a sua frota também funciona com etanol, e vários governos estaduais têm adotado essa medida para as frotas estaduais. Então, há um movimento nesse sentido. As reuniões do G20 que estão acontecendo no Brasil, nesse instante em Minas Gerais, a frota que está servindo os participantes do G20, todos eles são veículos movidos a etanol. Num processo de levar a conscientização, conhecimento das pessoas sobre a relevância de nós irmos trabalhando aí a redução da matriz fóssil no país. Nós entendemos que o fóssil vai demorar muito, talvez todos nós que estamos nesse momento aqui não tenhamos como testemunhar essa mudança mais forte. Isso vai demorar. Toda a nossa economia, todo o conforto das pessoas está baseado no fóssil. Então, vai ser muito difícil você fazer essa mudança, porque ela enfrenta problemas culturais e a própria estruturação da indústria brasileira e mundial está muito em cima do fóssil. Agora mesmo, com a questão da guerra da Ucrânia, fez aumentar o consumo de combustíveis fósseis no mundo todo, petróleo, carvão mineral, etc. Vamos em frente? Combustível do futuro. Nesse instante está em debate no Congresso Nacional a questão do combustível do futuro. Pode virar, Sara, por favor? Então, o que está acontecendo aí? A Câmara já aprovou e agora está no Senado. Que medidas estão sendo sinalizadas? O aumento da mistura do anidro para 30%. Eu falei que estava em 27%. Ora, mas se eu já posso abastecer
o meu carro flex com 100% de etanol, 100%, aqui nós estamos falando ainda das pessoas que querem usar gasolina C, gasolina, que já tem 27% de etanol. A medida aí é levar para 30%, está em debate no Senado. Também a questão do combustível de aviação sustentável, chamado SAF, está sendo considerado nessa proporção do PL 4516. O diesel verde, esse CCS aí é a captura de carbono. Existe um processo também que está sendo debatido sobre a possibilidade, existe tecnologia para isso, para você capturar um ambiente e jogar no solo. A Petrobras já faz isso com as suas plataformas em alto mar. Ele volta o carbono que você tirou lá do fundo do solo, né? Porque o homem passou a adotar o petróleo, foi tirar lá do fundo da terra o carbono que a natureza armazenou. E nós vamos lá, tiramos o petróleo e jogamos esse carbono para o ambiente. Então, o combustível do futuro, esse PL 4516, está prevendo o incentivo e o estímulo para a captura de carbono. Aí tem a avaliação do ciclo da roda, que eu vou jogar um pouco mais à frente, que eu considero extremamente relevante esse assunto, e além dos compromissos de inclusão do biodiesel, do biometano. Mas vamos à avaliação do ciclo de vida. Vire a tela, por favor, Jussara. Esse é um dos temas mais relevantes que eu considero nesse processo do debate do Renovabil e dos combustíveis. Veja só, eu falei que o Renovabil analisa o consumo de fósseis no processo de produção, seja lá no plantio da cana, na colheita da cana, no transporte da cana até a indústria, no processo dentro da indústria mesmo para produzir o etanol. Então, nós temos essa avaliação do tanque à roda. O que é isso? São feitas as avaliações de emissões entre o tanque do posto de combustível e o uso final da energia pelo cano de escape. Então, muitas medições que nós temos hoje sobre a presença do carbono no ambiente está considerando a fumacinha que sai lá da descarga do carro. Jussara, apareceu uma telinha aí em cima da apresentação, por favor. Aí, até 2026, obrigado, nós já trabalhamos o ciclo de vida chamado do poço à roda. O que é isso? São consideradas emissões geradas desde a geração de energia até seu uso final. Por exemplo, se o combustível fóssil, se o combustível é o etanol, então, desde a produção lá da cana-de-açúcar até o posto de combustível, o que nós estamos trabalhando hoje, do poço à roda. Mas se for energia elétrica, você vai considerar isso também. Se for gasolina, você vai considerar desde a retirada, análise de emissão de gás de efeito estufa, desde do poço, lá do fundo do mar, até o momento que ele está saindo no veículo. Mas o grande debate que está dentro do combustível futuro, que eu gostaria de compartilhar com os senhores, é esse chamado do berço ao túmulo. Isso, aprovado agora o combustível futuro, deverá acontecer a partir de 2027, isso vai contemplar as emissões da geração de energia, mas também aquelas geradas a partir dos meios de produção e uso da energia. A produção de veículos e todos os seus componentes, incluindo as baterias, quando foi o caso, e o descarte desses elementos todos lá no lixo. Então, o sistema de análise de emissões de gás do efeito estufa hoje não está considerando ainda os descartes. Então, aquelas sucata de veículo, sucata de componentes que eles possuem, não estão aparecendo na medição. O que eu quero dizer para os senhores? Que o Brasil é líder nesse movimento hoje no mundo. É o único país que está debatendo a questão da análise de ciclo de vida dos produtos e sua emissão de gás de efeito estufa. Agora, é a meta que nós todos estamos trabalhando dentro desse setor, para que, a partir de 2027, os parâmetros de análise de emissão de gás carbônico levem em consideração, inclusive, o túmulo, a etapa final do descarte do veículo e dos seus componentes. Nós consideramos isso extremamente estratégico para a questão da descarbonização e da escolha do consumidor no momento que ele for optar em comprar um veículo. Ele sabe, olha, eu tenho que considerar não só o uso do veículo em si, mas o que a sociedade vai fazer com esse veículo lá à frente. Já avançando,
existem vários grupos de trabalho nesse instante, tratando desses temas que eu estou falando aqui do combustível futuro. Pode passar, Jussara, já partindo para encerrar. Estamos com quanto tempo? Você está controlando aí? Temos 5 minutos, exato 5 minutos. Muito bom. E uma outra medida provisória que está acontecendo é do MOVER, que também está acontecendo nesse instante no Congresso, está no Senado esse debate, que leva em consideração o que se chama de Imposto sobre Produto Industrializado Verde, que vai estabelecer, a partir da fonte de energia para a propulsão, do consumo energético, potência do motor, da reciclabilidade, do desempenho estrutural e tecnologia. Motores híbridos que usam etanol já saem ganhando 3% de benefício de impostos. Então, deve acontecer esse imposto verde que estimule exatamente a aquisição de veículos com baixa emissão de gás carbonato, considerando, como eu disse aqui, análise de vida para emissões. Então, se o teu veículo, ao final, ele vai gerar problemas lá no túmulo desse veículo, isso vai estar entrando nessa métrica que está sendo calculada. Pode passar, Jussara? Aqui é só uma rápida comparação com os senhores, que o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo de cana-de-açúcar. De cana-de-açúcar. A nível mundial, nós somos os segundos maiores produtores de etanol do mundo, porque os Estados Unidos têm a produção baseada no milho. Aí a nossa produção de milho que está avançando, mostrando aí os números para até 2030, avançando aí para 10% do total que se espera produzir. Aqui no Maranhão, nós temos uma planta que está sendo montada lá na região de Balsas, é a sexta da Impasa. Quando ela estiver pronta, a Impasa deverá se tornar uma das, talvez a maior produtora, o maior CNPJ produtor de etanol do mundo. E a partir de 2025, o Maranhão, que hoje é consumidor de etanol, importa etanol, nós consumimos em torno de 400 milhões de etanol, produzimos a metade, mas a partir de 2025, com a planta da Impasa, o Maranhão passará a exportar etanol. Aí vem a perspectiva do uso do porto, principalmente nesse sentido. Podemos seguir? Aí é só um comparativo, pessoal, sobre o uso da bioenergia. Observe que no parâmetro mundial, você pega petróleo e derivados, eu já comentei aqui, dá em torno de 30%, carvão mineral mais 30%. Então, verifique que a matriz mundial é fóssil, enquanto que a matriz brasileira, observe aí, é uma matriz que privilegia os renováveis. Eu diria, olhando para essa planta aqui, que o Brasil, em termos de energia limpa, nós estamos em 2050 e o mundo ainda não chegou em 2024. Então, esse aspecto que esses gráficos mostram, que o Brasil, hoje, é um play que senta na mesa da geopolítica mundial. Nunca o Brasil chegou num ponto tão forte no cenário mundial do que atualmente, por conta de quê? Da nossa qualidade de produção energética, por nossa condição de segurança alimentar e pelos efeitos que tudo isso vem a contribuir para a questão da terceira variável fundamental no mundo hoje, que é clima. Então, podemos passar, Sara. Bom, as suas conclusões, que eu vou pular um pouco o que está escrito, fica aí para os senhores, mas para dizer o seguinte: lamentavelmente, a nossa sociedade mundial está provada, ela é fóssil. A nossa brasileira, em termos de produção de energia, nós já somos energia limpa, mas a sociedade ainda não comprou a questão da descarbonização. Isso ainda não está presente. Tem todo o esforço que o nosso setor vem adotando a nível nacional para levar as informações, para se comunicar melhor com o ambiente. Lamentavelmente, esse tema ainda está muito fechado a grupos bastante restritos, como esse agora, que está aqui reunido, e nós precisamos fazer um esforço. Pode passar a tela, por favor? Até a última, por favor. Pronto. Para fazer um esforço de nos comunicarmos mais, levarmos o assunto, massificarmos um pouco esse assunto, primeiro em grupos mais restritos, como esse aqui. Dizer que nós, do Sindicanal Maranhão e Pará, compomos a nível nacional, com entidades que atuam em todo o país. Temos o Bioenergia Brasil, que reúne 19 entidades como a nossa, que está sempre reunindo, discutindo esses temas, e a nível de São Paulo tem a Única, que é uma outra entidade que representa a base de produção
de São Paulo, que é a mais encorpada de todos, né? Então, eu gostaria de agradecer, Jussara, a todos vocês pela paciência de ter me reservado esse tempo. Eu sei que aqui vocês estão muito em cima do assunto Porto, mas nós consideramos tudo isso muito convergente, e para dizer que no retroporto, onde nós estamos, na parte que vai para dentro do porto, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito interessante do ponto de vista técnico, científico e estruturante. E aí esse compartilhamento é exatamente para dizer que mercado de carbono, sim, nós já estamos praticando. Já estamos no 5º ano da prática e já está havendo um debate a nível de Bolsa de Valores, da Comissão de Valores Mobiliário, para tornar o CBIO do RenovaBio um item que você possa comprar no celular, como hoje muitos de nós compram aí, vai lá na XP, no Banco do Brasil, aqui pelo celular, compra e vende ações da Petrobras e de outras empresas que estão no mercado. Então, e o CBIO hoje ele está um pouco fechado, você tem que se cadastrar no banco, tem todo um processo de tramitação, porque ainda não é um mercado a termo, não é um mercado que ele precisa de uma regulamentação, inclusive internacional. Nesse sentido, o Brasil está bem avançado, tem plataforma, tem produto, tem um mercado pujante, como eu mostrei para os senhores, que no ano passado girou em torno de 5 bilhões de reais na comercialização do CBIO. Obrigado. Excelente, excelente, Milton. Eu vou abrir agora aqui 15 minutos para discussão, e todos possam trazer as suas perguntas, né? Já vi que o Thiago está com a mão levantada, então vou iniciar aqui por ele, abrindo para perguntas, tá bem? Fica à vontade, Thiago. Tá legal. Bom dia, Jussara. Bom dia a todos. Milton, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, né, por compartilhar as informações. Um material muito bem estruturado, né, bem esclarecedor. E a minha dúvida, ela realmente você esclareceu um pouco, né, na última fala sua aí, inclusive depois que eu tinha levantado a mão, que era sobre esse mercado do CBIO. Ficou assim. Eu sei que existe essa negociação em Bolsa de Valores, né? Mas hoje ele, como você mesmo acabou de falar aí, ele ainda é um pouco fechado. Eu acredito que existe até uma obrigatoriedade, né? De quem, no âmbito das distribuidoras, né? Aqueles que operam com o combustível fóssil, são obrigados a comprar. E quem vende são os produtores de biocombustível. Então, hoje ele meio que tramita dentro desse ambiente fechado, e as pessoas compram porque são obrigadas a comprar. Mas a legislação, acho que ela permite a compra voluntária do CBIO, mas hoje ela não é muito praticada em função das dificuldades que você mencionou. Tem que ter um agente intermediador e tudo mais. Mas assim, eu queria ver se existe, né, alguém, ou se vocês conhecem, ou você, ou mesmo alguém que esteja na reunião, de alguma empresa que tenha superado esses obstáculos e voluntariamente tenha comprado o CBIO, mesmo que não seja compulsório. Tiago, obrigado pela pergunta, bastante oportuna. Nessas telas que eu deixei com vocês, aparece lá na comercialização que, de fato, você falou correto. As distribuidoras elas são obrigadas a adquirir, isso faz parte desde o Acordo de Paris, que o Brasil vem buscando cumprir. Então, quanto mais combustível fóssil uma distribuidora comercializa, mais CBIOs ela é obrigada a comprar. Isso está disponível na parte da ANP, você verifica lá mais de 200 distribuidoras no país, tem toda a relação de quem cumpriu, quem não cumpriu, as penalidades e tudo mais. Por conta disso que você levantou, tramita nesse instante no Supremo Tribunal Federal movimento das distribuidoras na luta para derrubar isso. Está lá na mão do ministro Nunes Marques. E nós, do nosso lado aqui, estamos, né, nesse enfrentamento aí. Né? Então, assim, por quê? Olha só como o programa é usado. Você obrigar esse segmento de distribuidor altamente poderoso, altamente estruturado, a comprar certificado de descarbonização. São as pessoas jurídicas obrigadas. Mas tem pessoas jurídicas não obrigadas que compram. E pessoas físicas também. Hoje, um dos grandes operadores do CBIOS é o Santander. Aí tem o Banco do Brasil e tudo mais. Funciona um pouco no estilo anterior da nossa tecnologia, que você ia lá, falava com o seu gerente e tal, se cadastrava, fazia tudo isso. Por que isso não está a termo ainda, como se chama? Por conta de regulação.
e de regulação, com limitação, inclusive, internacional. O Brasil está pronto para você pegar seu celular aqui, não, como é que está o CBIO hoje? Vou comprar, vou vender. Então, nós estamos aguardando isso, estamos acompanhando, o debate está na Comissão de Valores Imobiliários, está na Bolsa de Valores, e do Ministério da Indústria e Comércio, ANP, muita gente é envolvida nessas rodas, certo? Nós estamos na torcida de que realmente ele já entre na condição de mercado a termo, como se chama, que vai permitir essa velocidade na negociação desses títulos, desses ativos, né? Obrigado pela pergunta. Ok, obrigado. Esclarecido. Maravilha. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta? Além do Tiago? Professor Newton, por favor. Você está sem áudio. Eu não estou ouvindo. Seu áudio não está nítido para a gente. Bom dia, Milton. Tudo bem? Tá me ouvindo Opa, agora? Newton. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia. Eu achei bastante interessante a sua apresentação, trouxe luz aí a uma questão extremamente importante que refere-se ao uso do etanol, né? E como que a pergunta que eu teria que fazer a você é o seguinte: como você enxerga a tecnologia atrelada ao etanol dentro do processo de descarbonização global, né? A gente tem visto muito uma questão do Brasil internalizando a ideia do hidrogênio verde, enfim, principalmente nos portos, né? Mas nós já temos uma tecnologia que é nacional e que tem contribuído significativamente no processo de descarbonização da frota veicular, e a gente já sabe que tem tecnologias hoje já sendo pensada para adaptação de motores de navios, enfim. Como você enxerga essa questão da participação do etanol dentro dessa descarbonização global, fazendo frente a uma tecnologia que eventualmente nem é dominada aqui no Brasil, mas nós estamos absorvendo isso e a nossa tecnologia natural, ela eventualmente não está sendo tão considerada desse contexto global. Gostaria de ouvir a sua opinião nesse sentido. Ok, Nilton, muito oportuna a sua pergunta também. Veja que em nossa apresentação nós nem tratamos de hidrogênio verde, né? Porque isso aí é a cereja do bolo. Hoje está um debate muito forte, que é o avanço dos veículos elétricos, né? A China aí avançando no mercado, e sempre fica essa questão do elétrico sobre o que eu falei ali do poço ao túmulo, que é um problema que já nós vamos estar enfrentando aí, e o descarte dos veículos elétricos e de baterias, etc. Por isso que isso está sendo contemplado também. Eu vejo até como o Brasil está na vanguarda desse debate aí sobre do poço ao túmulo. Então, o que eu diria para você? Um grande desafio nosso do setor é tornar o etanol um produto mundializado. Então, se tornar uma commodity mundial competitiva, porque, por enquanto, nós estamos dentro das nossas fronteiras territoriais do país. Algumas exportações de etanol já vêm acontecendo, porque o etanol não é usado simplesmente na questão da mobilidade, ele é utilizado na indústria química e tal. O Brasil já exporta muito. A própria Impasa, agora, mês passado, mandou uma grande quantidade de etanol para o Japão, por exemplo. Então, a Índia, aí é um dado importante, porque o Brasil tem o maior percentual de combustível verde na mistura com fóssil, 27% atual. Os Estados Unidos gira em torno aí dos 10% a 20%, a Índia chegou agora a 10% e por aí vai. Mas nós estamos na frente desse processo. Então, qual é o desafio? É tornar uma commodity mundial. O hidrogênio verde, a Universidade de São Paulo vem fazendo pesquisa bem avançada, em parceria com a Toyota, desenvolvendo a célula movida a hidrogênio verde. O que é isso? Dentro do carro, você ter um sistema de produção elétrico movido a hidrogênio. Então, nós vamos poder ter um carro elétrico movido a etanol, o que hoje superaria o debate do elétrico, que você tem que levar em consideração a matriz energética.
Então, o veículo elétrico tem suas vantagens, mas qual é a fonte da energia? Com a célula de hidrogênio verde, o Brasil vai dar um passo gigante nessa autonomia, e aí, nesse caso, a própria Toyota é um dos patrocinadores dessa pesquisa, né? Aí seria o melhor dos mundos para a nossa indústria nacional. A exportação de veículos movidos a hidrogênio, veículos elétricos movidos a célula de hidrogênio, e essa experiência está sendo desenvolvida para a questão da frota marítima, que a gente sabe que ela era toda fóssil, toda fóssil. E o grande desafio da frota marítima é fazer essa mudança de combustível na velocidade que o mundo exige. Então, nós entendemos que o Brasil está diante de uma grande oportunidade, desde que nós realmente assumamos essa posição de ator na geopolítica mundial, fazendo valer a questão da nossa tecnologia. E é um movimento de todos, de governo, da sociedade, das academias, de movimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, ainda pequenininho, mas com potencial de avanço. Nesse sentido, também serve para a presença do etanol nos nossos portos. Como fazer com que a frota de veículos, de máquina, passem a adotar o biodiesel, o etanol, na movimentação da estrutura que atua dentro dos portos. Eu dei o exemplo aí dos Correios, eu dei o exemplo aí do próprio Supremo Tribunal Federal e de outras entidades que já estão fazendo isso. Eu entenderia que seria um grande gesto se, de repente, os portos da nossa costa brasileira passassem a adotar o combustível verde nas suas frotas de trabalho. Excelente. Tem mais uma pessoa aqui com a mão levantada, que é a Rainara. Por gentileza, Rainara, fica à vontade. E aí, depois seguimos para outra apresentação. Obrigada. Tá joia. Um bom dia. Na verdade, eu queria voltar, até para um ponto bem básico. A gente está buscando alternativas para as questões de descarbonização daquelas ações que a gente não consegue mitigar direto da fonte, né? Então, eu entendi pela apresentação que o CBio, ele seria um certificado de descarbonização que a empresa interessada, pessoa física, poderia fazer a aquisição e que tem essa rastreabilidade e credibilidade aí nacional ou internacional para que possa ser feita a compra de determinado crédito e a gente faça tenha essa garantia de mitigar determinada quantidade de carbono emitido. É isso mesmo, certo? Certo. Tá, e hoje a gente conseguiria fazer essa compra através dos processos da empresa, até a sua mesmo, Milton, mas ela precisa ser anual, ou seja, como qualquer outro crédito de carbono. A gente anualmente precisa fazer essa aquisição, tem essa validade, como é que funciona? Tá, muito boa. Os CBIOS, como eu expliquei, é o ativo, né? É o ativo financeiro negociado em bolsa, que é o resultado final a emissão, uma usina que emite CBIO, ela emite mais ou menos CBIOS, como eu expliquei, dependendo da sua pegada de carbono no seu processo produtivo. E aí você usou uma expressão, Rainara, muito interessante, que é a questão da rastreabilidade. Eu diria para você que a produção de etanol do Brasil hoje é 100%, produto 100% rastreável. Não tem nenhum setor que faz essa combinação da agricultura com a indústria, a agroindústria. A soja, por exemplo, enfrenta problemas ainda de atingir 100% de rastreabilidade de produto. A indústria de etanol brasileira, não. Se você põe um copo de etanol na sua mesa, hoje nós já sabemos como identificar a origem, a forma, como foi produzido, qual é a eficiência energética de quem produziu. Isso está totalmente dominado hoje pelo processo de produção controlado pela ANP. Então, essa compra de CBIOS ela é full time, o tempo todo. Agora, dentro da meta da sua empresa, de acordo com a compensação que você precisa apresentar perante os agentes reguladores de compensação ambiental pela emissão de gases de efeito de estufa, é uma medida que a empresa vai precisar fazer para saber qual o tamanho da minha mitigação, quanto que eu preciso comprar de CBIOS para demonstrar para os agentes reguladores da minha atividade que eu estou emitindo carbono, mas eu estou adquirindo
ativos de descarbonização na Bolsa. Então, isso já está funcionando, é o que nós chamamos de adquirentes, pessoas jurídicas não obrigatórias, como disse o Tiago aí, as distribuidoras são obrigatórias, mas as outras empresas, outras PJs, elas podem adquirir, elas não são obrigadas, mas podem colocar no seu balanço de responsabilidade socioambiental, corporativa, essa aquisição. Então, aí que você observa o tamanho desse mercado, o potencial desse mercado que nós temos hoje, porque essa questão da obrigatoriedade, nós acreditamos que já vai desaparecer, já. É claro que as distribuidoras continuarão com metas altas para fazer a compensação, mas essa flexibilidade na obrigação não, o próprio mercado é que vai estar buscando, comprando, e eu até acredito, Rainara, que esse assunto está sendo ainda modulado, porque se abrir de uma forma geral, o preço do CBIO vai disparar mais ainda, né? Porque vai haver muita procura e a produção de CBIOS hoje gira em torno de 35 a 40 milhões de títulos ativos ano. Então, aí que eu vejo, novas empresas deverão entrar no processo de emissão de títulos de descarbonização. Essa aqui é uma experiência do setor de produção de etanol, mas tem outras atividades que elas precisam ser reguladas para a emissão desse tipo de ativo para negociação de bolsa. Eu quero crer que isso não deva demorar muito para acontecer. Excelente, Milton. Muito obrigada. Obrigada a todos que fizeram suas perguntas. Excelente. Então, para a gente não perder o time aqui da outra palestra, que também é um assunto muito interessante, te agradeço mais uma vez, Milton, por compartilhar conosco. Muito Pessoal, obrigado. eu já enviei a apresentação no grupo de WhatsApp para todo mundo, tá bem? Está lá na Aliança Geral e está na Aliança GT de Inovação. Podem salvar, fiquem à vontade. Então, na próxima palestra, ao terminar, eu encaminho para vocês também, tá bem? Então, vou iniciar agora as apresentações do próximo palestrante. Vamos ter agora a apresentação com o profissional Bernardo Carbonari. Ele é engenheiro ambiental com mais de 10 anos de experiência no setor de mineração do Brasil e há quase 2 anos trabalhando no setor técnico-comercial da Tractebel Brasil. Formado em 2005 pela Universidade FUMEC e MBA em Marketing na London School of Commerce. Hoje ele trabalha mais focado nos projetos de descarbonização da companhia. Essa apresentação também vai ser colaborada com o profissional Antônio de Oisege. Antônio, por favor, depois me corrija se eu não pronunciei de forma correta o seu sobrenome. Tá certo. Está correto? Ótimo. Possui um mestrado em bioengenharia, formado em 2017 na Universidade Católica de Louvain, a Nova Bélgica. Antônio trabalhou 3 anos na IMDC, Antuérpia, Bélgica, uma empresa especializada em gestão de água superficial e engenharia portuária e dragagem. Há 1 ano trabalha na Tractebel Brasil e está aqui hoje para compartilhar essa apresentação sobre OPS nos portos, juntamente com o Bernardo Carbonari. Por favor, sejam bem-vindos. Podem compartilhar a apresentação de vocês. Bom dia, pessoal. Enquanto o Antônio está compartilhando aí, né, queria agradecer também, né, Jussara, Luane, né, a gente teve o primeiro contato com a Luane lá na feira, né, no Intermodal em São Paulo, e a gente conheceu a turma aí de vocês, né, e demonstramos muito interesse nessa questão que é tão importante para a gente, né, no Brasil como um todo, porque qual que seria a ideia, né? Alguns clientes já tinham manifestado com a gente o interesse, né, dessa questão da energia portuária, né, para os navios. Então, eu e o Antônio, a gente teve um trabalho de casa, né, a gente fez um dever aí que o próprio mercado nos demandou, né, que foi muito importante saber como que está hoje na Europa, né, essa questão da energia dos portos, né. Então, só alguns dados básicos que eu peguei, até a gente pegou aí na pesquisa que a gente fez, ela é uma redução extremamente importante de CO2, né, um ponto importantíssimo, que pelo Acordo Verde Europeu, eles tinham uma meta de redução do GGE, né, dos gases de efeito estufa, que o setor de transporte estabeleceu a meta para a redução de GGE de até 50% até 2050, que era um número muito desafiador na época, né? Assim como o transporte ter ganhado cada vez mais destaque pela União Europeia, né, e também pela Organização Marítima Internacional, né, a OMI.
e também foi um trabalho muito incentivado, né, de você conseguir atualizar melhor sua demanda, né, utilizar melhor o seu recurso, né, contribuir também para a economia do seu combustível, dos navios atracados, né, utilizar eles de uma maneira inteligente, né. A gente sabe que grande parte de vários projetos da Europa são importantíssimos, sim, mas até que ponto nós devemos, né, fazer essa análise e essa atualização para o próprio país, né, na nossa realidade. Mas eu acho que são pontos importantes, até para esse fórum, achei muito interessante a gente trazer esse assunto para cá. A eletricidade também em terra, ela pode reduzir drasticamente as emissões dos motores auxiliares, né, movidos a combustível fóssil dentro dos navios atracados, né, estabelece. Esse ponto é importante porque tem vários, eu não sabia disso, depois que eu estudei o melhor os artigos que eu conheci, né, que são vários tipos de motores que tem dentro do navio, então isso foi muito interessante, ver qual tipo de energia eles precisam, né? E hoje também o Anthony vai mostrar no detalhe da apresentação, né, a quantidade de portos, né, da Europa e Reino Unido também. E a utilização dessa eletricidade em terra e rede também pode contribuir para a redução substanciais e anuais de poluição atmosférica local em até também 50%, ou seja, é um número muito alto, né, um número que a gente tem ali uma redução atmosférica das áreas portuárias, né, tanto do Brasil quanto qualquer outro lugar que a gente para o navio. Então, esse também é um ponto muito importante. Né, e esse transporte marítimo internacional também contribui muito para alcançar o objetivo, né, do Acordo de Paris também. Né, todas essas metas estão vinculadas e eles são pontos importantes que a gente pode seguir. E essa eletricidade em terra, o SSE, essa é uma medida muito eficaz para a redução desse CO2 desses navios, embora os motores principais sejam normalmente desligados, né, durante a permanência do navio no cais. Mas aí é que vem os motores auxiliares, que ainda estão funcionando para fornecer essa eletricidade, né, tanto para suas caldeiras, né, e para também fornecer calor. São dois tipos de energia que vocês vão ver aí. Então, é muito interessante. E, de certa forma, a gente fez esse trabalho exatamente, né, para mostrar para vocês que hoje a Tractebel, ela é uma empresa do Grupo Engie. O Grupo Engie é um dos maiores grupos de energia do mundo. A Tractebel é uma das empresas do Grupo Engie, com 160 anos, né, de existência. E, ao longo dos anos, a Tractebel também foi comprando várias empresas, né, de diferentes setores aí, de diferentes áreas, empresas assim com referência em engenharia, e esses foram pontos importantes que a gente teve todo o cuidado para apresentar para vocês. Quiser já tocar aí, Anthony? Sim, bom dia, pessoal. Sou Antoine, sou, assim que eu fui apresentado, sou da Bélgica. Já peço desculpa por meu português, às vezes vai, vai bloquear um pouco, mas vou tentar fazer a apresentação em português. Então, obrigado, Bernardo, pela introdução. Será uma apresentação bem curta, bem no ponto, que vai demorar mais ou menos 10 minutinhos aqui. 10, 15 minutinhos. Mas os slides não tá. Yeah. Então, o tema de hoje será o Shoreside Electricity. Aqui são vários pontos que a gente vai discutir nessa apresentação. Então, primeiro, o que é esse sistema? Quais são os objetivos, as vantagens e desvantagens, alguns exemplos e a viabilidade na Europa e aqui no Brasil. Então, o ECC sistema consiste em um processo de conectar navios à rede elétrica do continente para alimentar serviços, sistemas e equipamentos a bordo durante o período atracado. Então, igual o Bernardo apresentou, quando os navios estão no porto, eles desligam os motores principais, mas eles ficaram com os motores auxiliares ligados por manter essa produção de energia para todos os equipamentos do navio, tipo warming, tipo ventilação e
as demais ferramentas. Qual é o objetivo? Igual eu falei, os motores principais são geralmente desligados durante o período atracado e os motores auxiliares do navio ainda funcionam para fornecer eletricidade. O objetivo dessa ferramenta do SCE é usar fontes de energia da rede do continente, em vez dos motores auxiliares do navio, para alimentação e energia durante o período atracado. Então, o objetivo é de trocar essa fonte de energia com energia da rede, seja energia renovável como aqui no Brasil. Quais são as vantagens dessa solução? Tem uma solução que tem muito a ver com a solução ESG, Governança Social e Ambiental. Tem 4 benefícios maiores: benefícios ambientais, que sejam ausência de emissão de sulfur dioxide, nitric oxide, particulate matter e CO2 dos navios durante o período no porto. Tem benefícios econômicos, ausência de combustão de combustíveis fósseis e uso de energia renovável brasileira. Benefícios de saúde e segurança, redução da poluição para os trabalhadores portuários e os demais aspectos ambientais dentro do porto. E, finalmente, redução do ruído, esse eliminar o ruído gerado pelos motores. Esse benefício fica bem claro. Esse é Agora, importante também, né, Anthony? Porque vários locais que foram implementados esse sistema, o nível de ruído foi assim, quase 90%, né? Então a própria comunidade vizinha ali, ela já se manifestou o grande apoio e interesse, né? Portanto, que ele contribui para as comunidades ao redor dos portos, né? isso. Mais um recado sobre os benefícios ambientais e ausência de emissão. Essa ausência de emissão seja aplicável apenas para a parte de a maior parte da rede continental que seja renovável, o maior benefício será. Por exemplo, se a rede de energia fosse apenas de combustíveis fósseis, os benefícios vão diminuir porque a fonte de energia fica como que se fala? De combustíveis fósseis. Se a fonte de energia fosse de energia renovável, como aqui no Brasil, tem muito a ver com esse benefício, cresce demais. Então, agora vamos passar para as desvantagens. O maior desvantagem dessa solução é um investimento inicial. Custa dinheiro de implementar a solução no porto e de fazer o retrofit também dos navios no porto, para poder se ligar com as tomadas do porto. Aqui é um exemplo é um mapa com os vários exemplos de aplicação no mundo. Assim que vocês estão vendo, essa solução está implementada na Europa em vários lugares. Tem 34 portos que já têm essa solução no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E aqui na América Latina, vocês estão vendo que essa solução ainda não está implementada. Seria até outro ponto importante, né? Já que a gente está num grupo de aliança de descarbonização, né, Jussara, Luana? A ideia seria o quê? Já começar a ter, pelo menos, um planejamento já prévio, quais portos a gente já consegue acionar esses projetos, né? Já consegue ter um investimento, né, agregado para a execução desses projetos, que a gente sabe que, igual o Anthony apresentou, são muito mais vantagens, inclusive do ESG em geral, como um todo,
do que a desvantagem que é só o investimento. E você vai pagar um investimento, vai ter um dinheiro que você vai ter outro acesso muito maior a outros benefícios em outras áreas. Então, para mim, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de toda a apresentação. Por quê? Porque o mundo já está se voltando totalmente a essas questões de ESG, a implantação desses sistemas maduros, desses sistemas que você vai estar provendo essa energia de uma forma muito mais inteligente. Você não vai estar lá com seu navio parado, gerando ruído, combustível, gastando e isso, até o fato de você prover essa energia para o porto, você está, de certa forma, não deixando que seu navio também se reabasteça, porque você está economizando esse combustível. Então, a grande gama é só benefício. Se vocês olharem também no mapa aí a China, todos os portos da China ali já estão verdinhos, já estão ativados, olha lá. A China também, ó, sempre com, olha lá, Shenzhen, Guangzhou, Xandai, todos eles estão verdes. Então, também é um ponto importante. A gente precisa de ter também essa visão para o nosso lado, né? Obrigado, Anthony. Obrigado. Então, aqui alguns exemplos de essa tecnologia, que é uma tecnologia madura, já aprovada em vários lugares no mundo. Por exemplo, aqui são os vários tipos de braço para conectar a rede ao navio. Aqui tem um exemplo, aqui tem um outro. Aqui são as tomadas dentro do navio. E aqui é tipo um exemplo de como que o braço vai se movimentar para combater a variação das marés. Para ajustar ali o ajuste Ajustar da isso. maré. Não é combater. Isso. Enfim. Vamos para frente. Então, eu tirei essa figurinha do relatório do European Maritime Safety Agency, que providenciou 2 documentos para viabilidade e o passo a passo para implementar essa solução para todos os portos. Então, dentro desses relatórios, tem essa sequência de estudo de viabilidade, que começa technical, legal, operacional, o financial, o economic, o social, parte da safety e sustentabilidade. São os demais aspectos que a gente tem que incluir no nosso estudo de viabilidade. E são pontos importantes também, porque desde que você olha a parte técnica do conceito da engenharia, né, a parte de otimização dos seus recursos, a parte de regularização legal, né, os legal frame, os incentivos, né, a parte operacional das suas competências operacionais, a parte de demanda dos navios, ou seja, ele é todo uma viabilidade muito linkada nas áreas. Então, você não vai fazer um projeto e andar sozinho. Ele, por si só, né? A gente fazendo todo o estudo de viabilidade desses projetos, a gente já vai ter uma saída muito economicamente, social e ambiental favorável. E esse que é o ponto, né? Esse que eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa de fazer essa evolução para nossos portos, né? E aí você pega também a parte social, a diminuição de ruído, você vai pegar a parte de segurança, né? A mitigação, né, dos riscos elétricos, né, de toda a sua área ali envolvida. Não é um sistema muito robusto, igual o Anthony mostrou na imagem anterior, são peças importantes, compactas, né? E também a parte ambiental que nem se fala, essa questão, né, da poluição atmosférica, né, do socioeconômico, que faz esse balanço realmente ficar muito viável nesse sistema, né? É isso mesmo. E vamos para frente. Pô, não funciona. Aqui também essa figurinha vem do relatório da agência da Maritime Agency da Europa, que faz uma avaliação da viabilidade para cada tipo de navios. Tipo, aqui eu apresentei
dois tipos de navio, que são dry bulk e general cargo. E aqui são os demais aspectos que eu falei nas slides para trás. Então, como se fala? A demand, A demanda. a demanda, É. o operating profile, safety, Uhum. security and costs. Exato. Eu estou trocando em inglês agora. Então, o cost, a parte financial aqui, dá para ver que para esses tipos de navio está muito low to moderate. Então, está muito interessante para esses tipos de navio. Os tipos de navios que ficam mais caros são os navios de passeios, como que se fala? É o cruzeiro, mas se você Os for pensar, cruzeiros. esses grandes navios que já recebem lá, que você recebeu aí da Agência de Segurança Marítima Europeia, esses navios que são os de cargas, esses dry bulks e os break bulks que eles são navios que a gente já recebe no Brasil hoje. Então, são navios que circulam ao longo do mundo, né? É um cargueiro que vem para o E, Brasil, pega container aqui, aí vai para o porto lá de Antuérpia, vai para o porto da China, vai para portos americanos. Então já são navios, vamos dizer assim, conhecidos. Então, o quão antes, até uma demanda interessante desse cliente, que sempre ficava anotando lá no relatório de sustentabilidade internacional deles, né? Ele falou, Bernardo, eu não aguento mais colocar aqui que eu não tenho energia no meu porto. Eu preciso de resolver isso. Então, como é que você me ajuda? Então, por isso que realmente a gente ficou preocupado, a gente viu que sim um interesse mútuo e muito agregador para as outras áreas de vários portos do Brasil também. Então, esse, mais uma vez, é um ponto importante, né, que você trouxe aí dos diferentes tipos, né, de navios e o que que a gente pode fazer aqui, né, para a nossa costa. é isso mesmo. E pode ser que os navios que vão para a Europa, para a China, já estejam equipados com esse tipo de ferramenta. Sim, Então, nesse caso, será só a parte continental, então, criar a tomada exato. no contato, no porto. E isso também foi falado lá. A gente já tem essa demanda, inclusive porque os clientes que já vêm de fora já pedem para saber aonde que vai acoplar. Então, essa que é o ponto importante. A gente precisa de já ter esses pontos, né, mapeados, né, já ver esses projetos aí para a gente desenvolver isso e até pela questão do cara já também querer economizar o combustível dele. Ele não vai querer deixar o navio ligado 3, 4 dias, sendo que tem a tomada lá, né? Esse é Isso outro mesmo. ponto. E já estamos indo para o fim da minha apresentação. Obrigado pela atenção e eu fico aberto pelas perguntas se vocês tiverem. Excelente, Antônio. Muito obrigada pela sua apresentação. Bernardo também. Já vi que tem pessoal aqui de mão levantada. Tiago, vamos lá, por favor, pode fazer sua pergunta. Certo, vamos lá. Parabéns, pessoal, pela apresentação aí. Realmente é um sistema bastante interessante, né? E traz aí, do ponto de vista de engenharia, uma solução bem boa de se ver, né? Mas existe uma complexidade relacionada com a padronização, né? Sabemos aí que o transporte marítimo enfrenta esse desafio, qualquer que seja aí a solução a ser adotada precisa atender uma diversidade de legislações, né? Porque são diversos países, diversas bandeiras aí em cada navio. Inclusive isso se reflete na própria nomenclatura, né? Porque vocês apresentaram como SSE, mas também existem algumas empresas que apresentam como OPS, que o conceito é o mesmo, mas assim, a nomenclatura muda, então a partir daí você já vê essa dificuldade aí da padronização. Então a pergunta vai nesse sentido assim, de se já existe alguma organização, possivelmente a IMO, não sei, que pudesse estabelecer, né, a padronização, não apenas do nome, tudo bem, é de menos, mas é importante, mas principalmente da
do conector, né? Porque pelas imagens a gente vê que o conector não é muito pequeno, então assim, não é algo que a gente consiga também trabalhar com adaptadores. O ideal era que realmente houvesse essa padronização ali na interface, né, efetiva entre a embarcação e o sistema. Ok? Ô, Thiago, a gente sabe que os desafios são vários, né? Igual, e essa padronização com certeza é um deles também. E como a gente pegou todo esse material, a gente correu atrás dos nossos colegas lá da Bélgica, né, da AMDC, que é o braço Tractebel lá na Bélgica, eles já devem sim ter passado por isso, até porque implantaram, né, em vários portos. E até para a gente saber também, né, qual que seria a melhor forma, igual eu expliquei, existem projetos que a gente vê fora da Europa, não quer dizer que 100% vai dar certo aqui. Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Então um ponto importante é exatamente esse também, como que vai ser gerado esse sistema de padronização South America, por exemplo. Ah, vai ter que ser um padrão diferenciado, vai ter que ser um padrão de cobre, um padrão não sei o quê. Então, assim, esse nível a gente não chegou nele ainda, mas os níveis de estudos que a gente já tem nas nossas primeiras demandas, a gente já está perto dele. Estou te falando assim, que já vai chegar nesse momento de ver, olha, a melhor operação vai ser esse sistema, esse mágico, essa fêmea, não sei como que a gente vai fazer, mas hoje, se te falar que já existe na China, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, alguma forma eles estão conversando. Porque eu não posso chegar na China com um plug, nos Estados Unidos com outro plug e na Europa com outro. Então, assim, esse nível de detalhe dessa pergunta, se você até me desculpa, a gente não tem essa resposta agora, mas a gente está no nosso radar sim e a gente vai, de certa forma, apresentar, né, estudar ela melhor. Mas foi muito bom para você ter falado, até para a gente estar anotando aqui os pontos que a gente tem que checar, né, Anthony, direitinho. Exatamente, eu queria agradecer pela pergunta. Tem também, igual você falou, tipo o OPS, que o outro nome é tipo Onshore Power Supply. Mas o SSE é o nome genérico. Daí você tem o OPS que vai ligar o navio com uma tomada diretamente na rede, e tem também esse outro tipo que seja com bateria dentro do navio. E daí, dependendo do tipo de da ferramenta que vai receber a energia do continente, tem nomes diferentes. Eu não me lembro, eu não fiz a lista dos vários critérios que estão, tipo, que precisam ser que Padronizado. precisam ter padrão. Isso. É. Mas se quiser, eu posso achar os demais, Mas todos os critérios que não, mas tem. eu até fiz essa pesquisa, Antônio, que dentro do navio a gente tem duas energias. Uma energia AE, ela é necessária para descarga e descarga e para fornecer funções de hotelaria, né? Por exemplo, o cara ficar lá com o aparelho eletrônico ligado, né, a bordo do navio de cruzeiro e tal. Isso é uma energia do navio. A outra energia é uma energia AB, que ela é necessária para manter as temperaturas dos combustíveis, cilindros dos motores principais aquecidos para evitar danos causados por contração de baixa temperatura, também para fornecer um vapor para ventilação, para as bombas, comunicação e outros serviços críticos, e equipamentos de bordo, e também manter o funcionamento essencial e segurança do navio. Então, assim, é tão complexo a questão dentro do navio, que são, você vê vários tipos de energia. Será que é esse realmente que a gente padronizar vai conseguir suprimir todas as baterias? Então, assim, é um sistema muito robusto. Mas a gente tem nossos engenheiros lá da MDC também. A Nathalie, que está com a gente nesse projeto, ela já se dispôs também a fazer essa ajuda com os engenheiros elétricos. E com certeza a gente sabe que vai ter um caminho que a gente vai ter que seguir, mas um caminho que eu acredito que vai ser muito positivo, porque se a gente também não tentar fazer o primeiro, a gente não vai ter que ir nunca, né? Então a gente tem que fazer acontecer, né? Tentar. Excelente. Eu vou dar sequência aqui para as próximas perguntas. Tem 3 pessoas aguardando, que é o Ronaldo, depois o Bernardo, depois o Newton. Bastante pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Posso ir na sequência?
Bom, primeiro, parabéns pela Positivo. apresentação, muito bem colocado. Eu sempre falo que realmente a gente vive um momento de grandes desafios. É legal ver que vocês estão preocupados não só com os navios de passageiros, que, na minha opinião, eu sempre comparo um navio de passageiro com uma cidade, um Sim, navio de carga com um bairro, e um rebocador é uma casa. São três situações completamente distintas, que todas convergem com as mesmas dificuldades. Definir a questão de adaptação e volume de energia de terra que vai ser consumido, a sim, questão da infraestrutura portuária, a questão da adaptação dos navios para receber essa energia de terra, que é tudo muito mais complexo. Agora, se a gente partir do menor para o maior, considerando que os rebocadores eles estão sempre nos mesmos portos, seria muito mais fácil você fornecer energia, porque o consumo é menor, então, consequentemente, o fornecimento também seria proporcional. A adaptação de terra, a infra de terra, seria também mais fácil para os rebocadores, basta praticamente uma tomada simples, sem querer ser sim. minimalista, mas Uhum. nada comparado com um navio cargueiro ou então com um navio de passageiros, que aí é uma cidade, um consumo de um hotel muito grande. Então, a pergunta é, como que vocês estão vendo o onshore power supply para rebocadores no mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, e Ásia? Isso já existe, já é uma realidade por ser menor, ou ainda está muito no início? Isso é uma coisa Ó, que a gente tem lutado muito no Brasil. Graças a Deus, estamos conseguindo a passos pequenos, mas estamos seguindo. Então, eu queria ter uma visão do mundo com relação especificamente a rebocadores. para te ser sincero, a gente estava pesquisando mais a questão de navios, né, de portos. Mas o rebocador, ele, além de ser um agente importante ali, né, que ele que faz a movimentação toda do navio, né, para o carregamento e essa logística, eu até vou checar se como que são feitos os rebocadores na Europa, né, nos portos, porque provavelmente deve ter alguma adequação, sim, mas isso eu não posso te falar hoje com certeza. Eu diria que hoje, no Brasil, primeiro que os rebocadores não têm pontos fixos nos portos. Eles Uhum. vão atracando mediante a disponibilidade de berços em alguns lugares. Então, realmente fica mais difícil. Mas, como a Europa é mais organizada, está bem à frente, eu sempre falo que eu acho que eles já devem ter alguma solução para Já deve isso. ter um cantinho lá, uma garagem lá É, para eles que a gente não viu ela ainda. a nível Brasil, que eu posso contribuir até para vocês é que em Santos, Hum, muito, acredito que mais 2 meses no máximo, nós estaremos inaugurando primeiro cais adaptado para rebocadores, com fornecimento de energia de terra, olha só, e é uma coisa bem. legal, hein? Vai sair na vanguarda por ser o maior porto da América do Sul, mas especificamente para rebocadores. Quer dizer, é um projeto piloto e a gente tende a querer expandir isso aí para o Brasil inteiro na medida do possível. Mas, enfim, se você puder pesquisar e depois retornar com a Vou. Europa, seria muito. É um projeto menor, mais fácil de ser executado, mas, enfim, Não, e também aonde é a nossa você, contribuição. pois é, mas é aonde você pode prover essa energia para esses diferentes tipos de navios, por que não para o rebocador também, né? Então é Eu um sempre ponto falo que importante. é mais fácil ir do menor para o maior do que partir direto por. Claro que, sem dúvida, o consumo de um transatlântico, de um cruzeiro, é muito maior comparado, a contribuição é muito maior, mas também é muito mais difícil. Inclusive Sim, como você mesmo bem colocou, padronizar as tomadas, enfim. É um negócio mais. Quanto maior, mais difícil, né? exato. Eu vou fazer uma pesquisa para poder te responder com Isso aí a gente detalhes. pode passar para a Nathalie lá, Anthony. Uhum. Ok, Show. obrigado, hein? Obrigada. Obrigado pela pergunta e a Imagina. ajuda. Bernardo, próxima pergunta. Vamos lá, meu Olá, amigo. obrigado. Vocês podem me ouvir? Sim, muito bem.
Maravilha. Só um comentário e uma pergunta, até pegando gancho aí nos rebocadores, que é um tema muito interessante. A RightShip, como especialista em gestão de risco e controle de emissões dos navios mesmo para os portos, então a gente faz a delimitação ali da área do porto e consegue traquear as áreas de maior emissão referente aos navios e aos rebocadores também. Então, delimitando a área de alguns portos aí, nós vemos sempre áreas fixas onde os rebocadores costumam ficar, vamos dizer assim, estacionados, né? E nós vemos alguns portos já realmente se articulando nessa visão de que eles fiquem eletrificados, né? Feliz em saber que Porto de Santos está na vanguarda e é muito interessante se vocês traquearem, né, exatamente as emissões nesse ponto. Mas o meu comentário aí vai para o Onshore Power Supply, né? A gente também tem conversado com bastante gente sobre isso, e eu acho que aqui no Brasil ainda é um problema grande de infraestrutura, então muitos portos se encontram aí, obviamente, querendo fazer, buscando essa solução, mas a dificuldade na infraestrutura aí no território brasileiro ainda fica como um desafio, e a minha pergunta vai em termos das embarcações. Eu não sei se vocês têm esses detalhes, mas o quanto as embarcações da Frota Mundial de Navios estão preparadas e estão modificadas, vamos dizer assim, atualizadas para que utilizem esse tipo de tecnologia, né? Contando que os portos aí vão começar a instalar. As embarcações, elas estão prontas? Elas têm conectores, estão prontas aí tecnologicamente para serem abastecidas pela energia dos portos? E essa fica a minha pergunta. E o último comentário é que na plataforma RightShip, acho interessante, a gente tem agora um cenário, um planejador de cenário. Então a gente consegue colocar ali, especificando a realidade de cada um dos portos, você consegue colocar ali, se você adicionar tantos por cento ali de onshore power supply em cada um dos berços, né, pode ser eletrificar 100% ou 50%, o quanto que isso te geraria de descarbonização, de diminuição nas suas emissões. Então, esse planejador de cenário na plataforma da própria RightShip tem sido bem interessante, e é algo que a gente iniciou agora, uma nova atualização, né? Mas qualquer dia eu posso mostrar a plataforma para vocês aqui, para vocês saberem do que a gente está falando. Mas a pergunta é essa, sobre as embarcações, elas estão prontas? Como é que é essa modificação? Como é que é isso para as embarcações, né, da Frota Mundial de Navios? Se vocês têm essa informação. Esse também é outro ponto importante, porque quando a gente chegou com esse assunto aqui, a gente quis ver como está rodando, né, o cenário atual hoje, né, na Europa e ao redor. Então, assim, eu sei que grande parte dos navios que já atuam, né, nesses portos que a gente mostrou, eles já têm essa adaptação. Agora, a gente sabe que também tem grande parte de outros navios também que aqueles que não têm, né, não têm essa adaptação, provavelmente no futuro vão ter que fazer alguma adequação, alguma coisa do tipo. Porque o que a gente evidenciou, desde a época lá do evento até hoje, é que a tendência até mundial é de não ter mais porto sem um sistema parecido, né, no futuro. Então, assim, por isso que eu acho que quanto antes a gente já ter já o início, né, os pontos, de certa forma, Bernardo, a gente nem sabe também a velocidade que isso vai ser, mas dos navios também estarem se adequando, né? Sim, E se sim. pode também o navio se adequar, tem alguns navios que pode ter essa restrição também. Exato. Perfeito. Obrigado. Ótimo. E por fim, teremos a pergunta agora do professor Newton, para encerrarmos o nosso painel de hoje. É o professor que eu conversei, né, professor? Sim, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação que vocês fizeram, aí, bastante elucidativa, né, da questão do shore power, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários assim no sentido até de apoio, de ajudar nesse contexto, né? A gente tem estudado esse assunto aqui no Brasil já há um certo tempo, né? Orientamos aqui a primeira tese de doutorado sobre esse assunto no Brasil, e posso trazer para vocês algumas informações que talvez sejam relevantes, né? Primeira coisa que eu acho que precisa ser apresentado aqui aos portos
é a questão da viabilidade econômica em relação à utilização dessa tecnologia, porque a gente sabe que ela não é barata, ela é uma tecnologia cara. Mas, além da questão da infraestrutura, como o Bernardo colocou, eu acho que existe uma questão anterior a isso, que é o que fez com que a Europa eletrificasse seus portos, assim como os Estados Unidos eletrificasse seus portos, e a China, que é a questão legal. Então, hoje, no Brasil, nós não temos nenhum instrumento legal que obrigue os portos a fazê-lo. Então, seria uma ação mais voluntária do porto que tem interesse em implementar esse tipo de tecnologia para melhorar os seus processos, para reduzir suas emissões, enfim. Então, acho que existe uma questão que é extremamente importante, que é a questão legal nesse contexto todo, que deu efetivamente peso para que essas tecnologias fossem sendo expandidas dentro do território, principalmente o território europeu como o território americano. Do ponto de vista da infraestrutura, a gente até já conversou com alguns portos também, a gente viu justamente que a infraestrutura, principalmente de rede, de linhão para receber a energia que chega ao porto, pode ser uma limitação extremamente importante. Por isso que alguns já estão até pensando em projetos que sejam híbridos, né, onde você possa fazer aí uma mescla do ponto de vista de reutilização de energia alternativa, a ideia de você ter parques de bateria como um elemento também alternativo da utilização. Então, como vocês estão propondo uma tecnologia nova que vem ao país, talvez seja interessante pensar nessas possibilidades, né, do que poderia ser mais ou menos adequada a cada porto, em função das suas próprias características locais, em função das suas restrições técnicas, operacionais, infraestrutura para receber essa tecnologia. Era só uma ressalva, né, já que vocês estão trazendo essa tecnologia que eu acho que é extremamente importante para os portos brasileiros, mas os desafios são esses, os desafios são colocados, né, e parabenizo o pessoal também aí do Sindiport por a ideia de ter nos rebocadores, né, que até então a tecnologia é muito focada em embarcações de grande porte, né, mas se acaba, às vezes, esquecendo os rebocadores que têm um papel fundamental aí nos portos e fica efetivamente ali praticamente escoteiro dedicado aos portos. Né? Então, são considerações assim para vocês refletirem e depois pensarem aí na hora de trazer soluções. Tá bom? Muito bom. Obrigado. Já anotamos a Excelente. listinha aqui, professor. É uma contribuição. Excelente, pessoal. Excelente, muito obrigada a todos. No horário, passamos apenas 5 minutos, 6 minutos. Quero agradecer a todos. Não sei se alguém tem mais alguma colocação final a fazer, mas para não estourar o tempo e respeitar o tempo de todos aqui que participaram do início ao fim, quero agradecer imensamente a participação de todos os membros, aos palestrantes, né, o senhor Milton, Antonier, Bernardo, excelentes palestras. Henrique, com certeza vão enriquecer muito aqui os membros que já estão trabalhando sobre esse assunto, já estão vivenciando no seu dia a dia de trabalho esses temas que são muito relevantes para o dia a dia de trabalho de todos os profissionais que se encontram aqui hoje. Então, muito obrigada, quero agradecer a todos pela participação mais uma vez, em nome dos coordenadores do GT, professor Newton, professor Jonas, né, agradeço também pela colaboração aqui na interação com todos. Muito obrigada e até a próxima. Tá bem? Obrigado. Ótima semana para todo Tchau, mundo. obrigado, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até mais. Ótima semana. Até mais, pessoal. Valeu. E aí? Tudo tranquilo? Ficamos só nós?